A eleição de Zohran Mamdani traz lições para o Partido Democrata lá nos Estados Unidos? Aliás, mais do que isso. Será que traz lições para a esquerda além dos Estados Unidos e, de repente, também para o centro liberal? A resposta é sim, traz para todas essas perguntas, mas calma que nem todas as lições são óbvias. Algumas das características do sucesso de Mamdani como candidato são muito tipicamente nova-iorquinas e não se aplicam ao resto dos Estados Unidos, quanto mais ao mundo. Quanto mais às democracias ocidentais. Mas tem outros pontos que fazem parte da campanha de Mamdani que tem sim muito eco para além da cidade. Antes de tudo, Mamdani jamais vai ser presidente dos Estados Unidos. Não vai acontecer. Ele nasceu em Uganda. De acordo com a Constituição, apenas americanos natos podem se candidatar à Casa Branca. Mas ele pode ser Speaker of the House, que é tipo presidente da Câmara e é o cargo mais alto do Congresso. O futuro dele pode ser por aí. Se tudo der certo, muito certo na prefeitura, de repente pode seguir o caminho de Bernie Sanders, que foi prefeito de Burlington, a maior cidade do seu estado, Vermont, e de lá se tornou o senador mais à esquerda do Congresso. Bernie está com 84 anos, precisa de um sucessor como líder da esquerda democrata. Elizabeth Warren, outra senadora, ela é um nome. A deputada Alexandria Ocasio-Cortez pode ser candidata ao Senado no ano que vem, mais carismática do que Warren. Então tem uma disputa aí por essa liderança. Agora vem cá, vocês estão ligados que esse é meio que o tamanho da esquerda americana, né? Esquerda, como nós a reconheceremos na América Latina e na Europa, lá são os 5, 6 deputados federais, 2 senadores e agora o prefeito de Nova York. E esse é o primeiro ponto a compreender sobre o Mamdani no cenário americano. A cidade de Nova York é um dos cantos mais progressistas do país. A Califórnia, barbaramente progressista. Mas essas são exceções. Um político muçulmano, filho de um professor da Universidade de Colômbia, com uma cineasta iraniana, que se declara socialista, olha, de tempos em tempos pode até encantar um lugar como Nova York. É uma cidade do mundo, cosmopolita, e que se orgulha disso. Nova York é onde a expressão melting pot surgiu. Aquele caldeirão de gentes que se derretem e se misturam para virar uma coisa muito particular, muito única. Ironicamente, a cidade símbolo dos Estados Unidos talvez seja uma das cidades menos americanas dos Estados Unidos. Isso quer dizer que alguém com o discurso de Mamdani não tem qualquer chance de se eleger presidente americano? Calma, eu não iria tão longe. Só que antes é preciso entender que Mamdani representa ao mesmo tempo duas esquerdas bastante diferentes. Sim, porque há muitas esquerdas, assim como há muitas direitas. Por um lado, aos 34 anos, com esse perfil cosmopolita, filho de pais sofisticados culturalmente, ele dá muito liga com um tipo muito particular de eleitores jovens, muito comuns nas grandes universidades americanas. O eleitor woke. Não é só isso. Foi justamente no campus da Universidade de Colômbia que se deu o maior conflito entre o governo Trump e os estudantes que se levantaram contra Israel por conta da guerra em Gaza. Um dos intelectuais mais influentes nesse mundo woke, nesse mundo identitário, é Edward Said, professor de Colômbia, que morreu em 2003. Foi o Said que popularizou dentro da academia, nos anos 1970 e 80, a ideia de orientalismo. Ele é o pai intelectual do conceito de decolonialismo. O antropólogo Mahmoud Mamdani, seu colega em Colômbia, era também um dos seus mais próximos amigos e colaboradores. Amigos íntimos, tá? De se frequentarem, de um ajudar o outro quando tinha algum apuro. Pai de Zohran. O discurso que os estudantes de Colômbia mobilizados contra Israel faziam era puro Said. Era puro Mamdani pai. Nesse momento da história em Nova York, com Donald Trump na presidência, aqueles estudantes e os não estudantes que estão ali pela faixa dos 20 anos e são igualmente bem educados, progressistas, nova-iorquinos, pertencem pesadamente a esse universo que constrói esse discurso. Mamdani é muito um político talhado para se encaixar nesse seu ideal de candidato. Só tem um problema. O resto dos Estados Unidos, inclusive muita gente que vota no Partido Democrata, criou verdadeiro horror a esse movimento. O considera radical, alienado e autoritário. E aqui não importa se concordamos ou não, é como é percebido. Em Nova York, na Califórnia, vai ter muito lugar em que o eleitorado vai gostar. No resto do país, mas gente, não tem chance. Só que, e esse só que é muito importante, Mamdani pertence a outra esquerda também. Uma esquerda que tem um pesado discurso econômico, preocupada com desigualdade, que deseja maior presença do Estado na economia.
intervencionista, distributivo. Sua campanha foi feita com inteligência. Ele quase apagou o discurso woke, sabia que já tinha aqueles eleitores garantidos e jogou lá para cima o discurso econômico. Esse é um discurso que encontra muitos eleitores. Tanto a esquerda quanto o centro liberal precisam aprender muito sobre esse lado de Mamdani e principalmente com seus eleitores. Não bastasse ter uma última lição, tá? 34 anos de idade. Não pertence mais ao mundo da televisão, pertence ao mundo do Instagram e do TikTok. Para ele, essa é a comunicação mais natural. Mamdani é um político que não está na direita e faz redes sociais como ninguém. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, o ponto de partida não repete manchete de jornal. O objetivo aqui é trazer contexto, dados e mapas para você formar opinião. Você pode concordar, você pode discordar, pode celebrar e às vezes, eu sei, se irrita. Mas vai ouvir algo aqui que é diferente. E esse meu programa é só uma parte do que produzimos no Meio. Tem muito mais no Premium, em texto, vídeo, áudio, R$15 por mês que vão fazer toda a diferença na sua maneira de entender assuntos complexos que dominam as discussões do mundo. Vem experimentar. O link está na descrição. A desinscrição, cancelar a assinatura, é clicar num link só. Esse é o ponto de partida. A globalização ali dos anos 1990 até início dos 2000 foi muito boa para uma quantidade muito grande de pessoas. 23%, quase um quarto da população mundial passava fome quando o Muro de Berlim caiu. Em 2020, esse número estava por volta de 9%. Para os muito pobres, a globalização representou uma melhoria de qualidade de vida, olha, mas sem igual. Na Ásia, a classe média explodiu. Uma quantidade também sem igual de pessoas teve uma melhoria de qualidade de vida. O número de muito ricos, esse também aumentou, disparou. Mas a globalização teve custo para dois tipos de gente. Operários do mundo desenvolvido perderam empregos que pagavam bem e eram estáveis. Despencou o número de vagas boas para homens com ensino médio, principalmente nos Estados Unidos e Europa, mas também aqui na América Latina. E a classe média tradicional no mundo desenvolvido estagnou, não teve ganho relevante e alguns até pioraram de vida. Então, na Europa, nos Estados Unidos, a distância entre muito ricos e a classe média e os operários, ela ficou gigante. No mundo das empresas, vimos uma concentração imensa de alguns grupos. Formação aberta de monopólios, oligopólios, principalmente na nova elite da indústria de tecnologia. A gente tem problemas de regulação. Para os mais jovens, essas coisas se juntam. A tecnologia vai aos poucos tornando mais difícil o acesso a bons empregos para recém-formados. Nas grandes cidades do Ocidente, essa concentração de renda por um lado e o achatamento da classe média tradicional do outro, isso cria um problema ainda mais agudo. O valor de imóveis vai escalando, morar num centro urbano vai encarecendo muito porque tem muito mais bilionário e milionário. A classe média profissional estudada, quanto mais jovem for, tem mais dificuldade em morar no mundo cosmopolita. Se a esquerda abandona o woke, o identitarismo que afasta eleitores, e mergulha em propostas econômicas, ela vai ter muito eleitor para disputar com a direita populista. O centro liberal não carrega o peso woke, mas precisa revisitar o conceito de globalização. Pelo menos o resultado. Não devia ser difícil. Liberais são pró-mercado, pró-concorrência. Enfrentar monopólios devia ser natural no discurso. E compreender que regras são necessárias para promover igualdade de oportunidades, que há 2 séculos liberais defendem igualdade de oportunidades, isso devia ser o suficiente para voltarmos a imaginar políticas públicas que encaram esse problema de frente. Porque o problema existe, tá? E aí, por fim, precisamos todos fora da direita dura um banho de loja em comunicação. Só vai vir com políticos mais jovens. Gente para quem a comunicação digital é natural, vai no fluxo. A eleição de Zohran Mamdani é simultaneamente fruto de uma cultura progressista e woke que só tem em Nova York, ou em poucos lugares fora dali. Mas é também fruto de uma concentração de riqueza que está tornando muito, muito difícil para alguém bem formado e com 30 e poucos viver numa cidade global. Nas grandes cidades brasileiras, esse fenômeno também ocorre, em menor escala, mas ocorre. Congelar preço de aluguel não vai resolver o problema, mas isso não quer dizer que outras soluções não sejam possíveis. Sabe, a gente tem trabalho para fazer. Tem certos temas nos quais só a direita autoritária e populista mergulha.
É hora de repensar políticas, de imaginar, de criar. O mundo do século XXI tem problemas que não são os mesmos do século XX. As soluções, elas vão ter de ser novas. Você precisa dominar a IA antes que ela te domine, viu? Foi pensando no desafio da era dos agentes e automações que está de volta o curso queridinho do meio. Lançamos o Bootcamp 25-26 IA Formas de Usar, numa edição prática comigo e mais 3 especialistas para ensinar como transformar ferramentas de IA em resultado real nos seus projetos e na sua rotina. As ofertas de pré-lançamento vão até quarta-feira, 5 de novembro. Tem 30% de desconto no curso avulso, ou você pode assinar o plano Premium mais cursos para acessar esse e outros cursos do meio. E se já é Premium, pode fazer o upgrade para o Premium mais cursos com 20% de desconto. Corre, que é por pouco tempo. Clica aí no link da descrição e garanta seu desconto agora.